Bom dia, paz do Senhor, graça e paz. Bom dia para você, meu amigo, minha amiga, minha irmã, companheiro de todas as madrugadas. Aleluias, hoje estamos aqui no Vale da Pirelli, debaixo do pé de árvore. Aqui são 7 horas 30 minutos, 7 horas 30 minutos, né? Um tempo frio, assim, aquele friozinho gostoso de 19 graus. E o sol acaba de sair, tá coisa linda. Eu vou ver se eu consigo até mostrar alguma coisa aqui para você ver, né? O sol aí, como é que tá dando para ver uma claridade do sol, né? Deixa eu ver se dá para pegar aqui, né? Mas tá dando para pegar assim a claridade, tá até bonito o tempo aqui, né? Estamos aqui nesse momento maravilhoso, glorioso. Hoje, quando foi 00:30, eu acordei para ir ao banheiro, aproveitei ali aquele momento e comecei a orar, interceder pela minha vida, pela sua vida. Falar em orar e interceder, daqui a poucos minutos eu quero estar orando pela sua vida, pela minha vida, um propósito que eu coloquei no meu coração aqui. Aleluias, um propósito que eu coloquei no meu coração de todo sábado, está aqui em prol de uma causa que eu coloquei diante do Senhor. Aleluias. Então estamos aqui intercedendo. Eu não sei qual o teu propósito de sábado. Chegamos até aqui porque o Senhor nos sustentou com braço forte, mão estendida, poderoso na terra. Aleluia, glória a Deus. Aí, quando eu levantei na meia-noite, 00:30, né? E depois que eu fui ao banheiro, eu fui ler a palavra. Fui orar ao Senhor e ler a palavra. Deus falou no meu coração aqui em Atos capítulo 8, versículo 26. Nós vamos meditar um pouco nessa palavra aqui. Coisa rápida também, não vou tomar muito tempo, que nós vamos orar, colocando o meu propósito diante de Deus, né? Estou aqui diante do Senhor, colocando esse propósito, né? Quero te mostrar aqui mais ali, tá entrada, lá tem uns banquinhos lá, né? Estamos aqui nesse lugar legal, ali tá o nosso coach, é aquela bênção que Deus me deu, tá ali me esperando para daqui a pouco a gente ir para casa. Glória a Deus. Então estamos aqui. Bom, não vamos perder tempo. Não vamos perder tempo, né? Já mostramos alguma coisa aqui, mais ou menos, né? Eu fiquei hoje mais aqui na ponta, um pouco na entrada, porque eu acho melhor a gente vigiar, né? A pessoa sozinha, indiferente se eu sou idoso ou não, a gente sozinha num lugar desse, na bandidagem que está correndo para todo mundo, a gente tem que tomar um pouco de precaução. Então preferi ficar mais aqui na entrada do que entrar lá para o fundo, lá igual eu fiz da outra vez. Bom, nós, como eu disse, nós estamos na área de 19 graus, né? Lá no sul da Bahia é 24, 21 graus, Jequié está em 21 graus, um tempo bom também, né? Não está muito quente, mas a tendência é mais tarde ir calorar mesmo, ficar bastante calor. Você que vai sair, coloca um boné, um chapéu, uma sombrinha, né, para tampar um pouco o sol. Quem tem problema de pele, né? Lá no Espírito Santo também, ali pro lado de Jacaraípe, ali na Serra, em Vitória, em Vila Velha, naquela região ali, está também numa faixa de 21 graus. Tá tudo mais ou menos baseado nisso daí, né? Então já fizemos nosso retorno. Agora vamos para a palavra. O último vídeo que nós fizemos, não sei se você lembra, eu acho que lembra, nós meditamos ali, né, foi em Atos capítulo 5, os apóstolos são perseguidos, né? Foi quando, mas naquela noite o anjo do Senhor abriu os portões da cadeia, levou os apóstolos para fora e disse, né? Nós falamos a respeito disso, de uma grande libertação, de um grande livramento que Deus dá quando somos perseguidos. Não pensa você, meu amigo, minha amiga, que
a perseguição, Deus não está te protegendo, te guardando, está sim. Se você perseverar, for um cristão fiel, Deus na perseguição, Ele dá um escape, Ele dá um livramento. Então lá em Atos capítulo 5, nós falamos a respeito disso aí, quando Pedro e os apóstolos foram presos por causa de uma perseguição. Bom, e durante essa perseguição, que já houve um para lá, outro para cá, daí a pouco houve uma necessidade, irmãos, muito grande. Houve um projeto entre eles ali, porque naquela época já estava faltando, né? Já estava faltando um discípulo, que era Judas, que tinha traído Jesus. Foi necessário eles escolher alguém. E no meio daquela escolha ali entre, parece que Matias e não sei se é Judas, um outro Judas lá, não me lembro agora, eu creio que Matias estava no meio. Então eles fizeram ali um sorteio, né? Um sorteio, existia pessoas e houve um sorteio entre eles, creio eu que eles pegaram alguma coisa, eu não sei se é caneta, eu sei que não existia, deve que existia alguma coisa de escrever. Eu penso que eles de repente anotaram o nome de Matias e do outro, né? E oraram ao Senhor, buscaram ao Senhor, apresentaram ao Senhor aquele sorteio, para que aquela pessoa fosse a pessoa eleita, escolhida por Deus, para eles não apontar por si mesmo. Então, passando por essas partes aí, que foram feitas esse trabalho, esse processo, houve também a perseguição aí, e houve também a escolha entre eles ali, porque a palavra de Deus fala que era necessário que os apóstolos ficasse em prol da palavra, de estudar, de meditar, de ler a palavra e pregar a palavra, e não ficar cuidando de outras coisas. Então foi necessário também a escolha ali de 7 pessoas como diáconos cheios do Espírito Santo, para pregar e cuidar das viúvas, cuidar dos órfãos, cuidar da parte da igreja, daquela parte que fala social da igreja, né? Então, mediante a essa situação, né, for escolhido Estevão, você sabe da história de Estevão, e mataram Estevão, apedrejaram Estevão por causa da palavra, que ele pregava a palavra, e então eles, cheios de inveja, resolveram apedrejar Estevão, e Estevão foi morto por causa da palavra. E aí continua, nesse meio tempo, a igreja é dispersa, os discípulos são dispersos, as pessoas já ali são dispersos, e Filipe. Então por isso que eu li de Filipe, irmãos, porque tem algo aqui muito profundo que me chama a atenção, sempre me chamou a atenção essa parte de Filipe. Todas as coisas é importante da palavra de Deus, principalmente quando nós entramos aqui nessa área de ser cheio do Espírito Santo. Foi isso que eu falei no vídeo passado. Ser cheio do Espírito Santo traz inveja, traz perseguição. Então a pessoa ser cheio do Espírito Santo, ele provoca uma certa ira no coração de Satanás, porque aí ele é impulsionado, dirigido, guiado, conduzido pelo Espírito Santo para resgatar almas que estão no mundo, que estão nas drogas, que estão na bebida, que estão na idolatria. Então isso traz ira ao coração de Satanás, e então aí surge as perseguições, o inimigo das nossas almas usa as pessoas, e aí vem as perseguições. Então, nesse meio tempo de pessoas cheias do Espírito Santo, Filipe estava ali, incluído no meio desse povo.
né? Filipe estava ali incluído. E o que eu acho mais interessante, irmãos, é que naquela dispersação, né? Eu não vou entrar nesse meio agora, porque é uma palavra muito profunda. Às vezes, precisa acontecer coisas para a gente poder sair e ir aonde Deus tem plano, propósito na vida da gente, né? Infelizmente, naquela época foi preciso acontecer a morte de Estevão para que a igreja resolvesse sair, porque a pregação não era só para Jerusalém, a pregação era para a Judéia, Samaria, até os confins da terra, assim diz a palavra do Senhor, né? Então houve essa necessidade. E eu quero aproveitar, meu querido, para falar com você que está me ouvindo. Não espera as coisas acontecer, não. Se você tem, presta atenção no que eu vou falar, se você tem um chamado de Deus, se você tem um chamado missionário, mesmo dentro da tua cidade, se você tem um chamado para ir, Deus te usa para levar numa cidade, em outra, meu querido, não deixa as coisas acontecer para depois você querer ir, que talvez não dá nem tempo de você ir. Talvez você cai numa situação também tão difícil de enfermidade, doença, alguma coisa assim, que não dá nem tempo de você ir, porque nós somos périto em colocar dificuldade, em colocar problema, em querer. Então cada um sabe o seu chamado, você tem que ter certeza e convicção. Não espera acontecer nada que venha te prejudicar, nada que venha te deter, te parar, não. Presta atenção, pede a Deus discernimento, pede a Deus para mostrar para você, é o que eu tenho feito na minha vida. Porque eu sei que eu tenho chamado, o último sonho que eu tive foi o sonho da carretilha, um sonho, carretilha é aquilo que vai e vem, vai e vem. Então Deus já havia falado isso há uma certa época no Rio de Janeiro, há muitos anos atrás, isso deve ter até uns 30, 40 anos, não sei, né? Deus usou um profeta na madrugada e falou comigo, a tua agenda está nas minhas mãos, Deus falando para comigo. Então a partir desse tempo eu comecei a ir mesmo, fui, andei. Quantas vezes, né, eu fui para Estados Unidos, passando pelo México, aí as pessoas criticam às vezes alguém, não sei o quê, mas lá na estrada Deus salvou uma macumbeira, né? Então cada caso é um caso. Eu fui para a Espanha, fui lá para o México, Guatemala, rodei. Graças a Deus aqui no Brasil eu tenho ido num lugar e no outro, vou, entendeu? Sou um missionário itinerante, uma pessoa itinerante. Eu gosto de me bancar. Deus prepara trabalho, eu trabalho ali 1 mês, 2 meses ou mais, vou juntando 100 aqui, vou juntando 200 ali, para não pedir nada a ninguém, gente, para não ser esses obreiros, esses missionários do cão, eu chamo do cão, que fica por aí falando que não, eu não vou trabalhar, Deus me chamou para a obra, não precisa eu trabalhar. Isso é mentira do capeta, irmão. Se alguém está me ouvindo ver isso, pode saber que é coisa do cão, que o apóstolo Paulo diz na palavra que ele trabalhava, se fosse necessário dia e noite, para não ser pesado ao outro. Então vai trabalhar, junta teu dinheiro, seja honesto, não fica explorando ninguém, porque isso não é de Deus. Então uma palavra que me chamou a atenção aqui, é aqui nesse versículo 29, diz assim, então o Espírito Santo disse a Filipe, chegue perto dessa carruagem e acompanha-a. Irmãos, eu não vou ler aqui toda a história, porque nós já estamos até adiantados no nosso minuto. Mas quando o Espírito disse a Filipe, primeira coisa que a Bíblia traz uma lição importante para a gente. Certamente Filipe tinha um ouvido aguçado à voz do Espírito de Deus, né? A história conta que envia aquele homem que ia adorar a Deus em Jerusalém, da Etiópia, estava numa carruagem e Deus fala, porque Deus quando tem propósito, Ele te leva, irmão. Ele te leva, seja lá onde for, Ele te leva para falar.
com aquela pessoa específica. E você tem que estar atento à voz do Espírito Santo, né? E aí o Espírito de Deus falou para Filipe: disponha-te e vai, né? Lá na estrada tal assim, tá passando um etíope, o cara tal, desse jeito, dessa maneira, né? Um cara reconhecido, e vai para Jerusalém, e ele está estudando a palavra. E Filipe, o que me chama a atenção, irmão, nessa palavra, que eu nunca consegui entender, como que Filipe corria junto com uma carruagem, só se aquela carruagem estava na marcha lenta, no passo a passo, né? Mas se aquela carruagem estava no tropel de um cavalo, olha, para o Filipe acompanhar aquilo ali, ele tinha que ser carregado mesmo, como foi, eu acredito, pelo Espírito Santo. Mas ele chegou, ele falou, ele pregou para aquele homem, perguntou o que aquele homem estava, se estava entendendo aquela leitura de Isaías que fala a respeito, né, da morte de Jesus, da crucificação de Jesus. Filipe, dirigido, guiado, conduzido, levado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, ele se uniu àquela carruagem, e ali aconteceu o que Deus quer que aconteça comigo e com a sua vida: que almas sejam resgatadas, que alma seja salva, indiferente de nacionalidade, indiferente de religião, indiferente de que religião a pessoa é. Nosso papel é ser direcionado por Deus para dizer para a pessoa que Jesus Cristo salva, liberta e cura. Outro dia desse eu fui num velório, e o padre estava lá, ou a pessoa que estava lá, não sei se é padre, mas ele estava lá fazendo o trabalho dele ali, né? Eu tive a oportunidade, esperei ele cá na porta, depois saí do meio do povo. Quando ele passou perto de mim, eu chamei ele e falei: rapaz, Jesus te ama. E quero te dizer uma coisa: salvação só em Jesus Cristo, o Senhor. Ele deu um sorriso e me deu um abraço e foi embora. Quer dizer, você está falando, não precisa de muito argumento, não precisa de tocar na idolatria da pessoa, não precisa de tocar naquilo que ele faz, que ele deixa fazer. Só diz para a pessoa: salvação só em Jesus Cristo, o Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só Jesus Cristo é que faz a ligação entre nós e Deus. Pronto. E Filipe fez o trabalho dele, e você faz seu trabalho, eu faço o meu, dirigidos e guiados pelo Espírito de Deus. Vamos orar? Já tem um irmão ali orando. Pai querido, Deus soberano, eterno e fiel, em nome do teu Filho Jesus Cristo, Pai querido, nós estamos aqui nesta manhã gloriosa, nesta manhã, papai querido, de sábado, dia 15 de agosto, papai querido, o dia da minha vitória, o dia da vitória do meu irmão. Pai querido, nós estamos aqui nesse propósito, apresentando, papai querido, aquela cidade, apresentando o povo daquela cidade, apresentando ali desde o menor até o maior, apresentando, pai querido, o índice de criminalidade daquela cidade, porque somente o Senhor, pai querido, pode deter esse demônio, esse espírito do feminicídio que age na face da terra, esse espírito da pedofilia, esse espírito, pai querido, maligno que tira a vida das pessoas, do suicídio. Nós repreendemos agora, em nome de Jesus Cristo, toda obra da macumbaria, da bruxaria, feitiçaria, magia negra, tudo aquilo que tem trago o diabo para destruir essa família, essa vida. Eu repreendo nessa manhã todo espírito familiar do alcoolismo que sai em nome de Jesus, todo espírito familiar das drogas que saia em nome de Jesus Cristo, todo espírito familiar da separação de corpo que caia por terra em nome de Jesus.
todo espírito familiar da pornografia vai caindo em nome de Jesus Cristo, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, vai tirando os embaraços, impedimento da vida desse irmão, dessa irmã, dessa família, todo espírito maligno das trevas que vem deter essa pessoa, que vem amarrar, colocar depressão, espírito da depressão, eu te repreendo, em nome de Jesus Cristo, sai da vida dessa pessoa, doença, câncer, nódulo, sai em nome de Jesus Cristo, infecção generalizada, espírito de perseguição, vai saindo dessa vida, dessa família, em nome de Jesus Cristo, Pai, alcança essas vidas, alcança essas almas, recebe nosso propósito, Pai querido, visita os hospitalizados, aquele que está acamado, visita, Pai querido, o andarilho, o morador de rua, Pai querido, toma nas tuas mãos, vai de encontro aquele que está na sarjeta, o morador de rua, salva, liberta e cura, Pai, envia provisão para os missionários, pastores que estão nos quatro cantos dessa terra. Meu Deus, desperta a tua igreja, desperta o teu povo. Pai querido, eu quero aproveitar para pedir ao Senhor, somente o Senhor pode dar livramento para a tua igreja, para nós nessa eleição. Pai querido, nós estamos se aproximando da eleição para presidente, para governador. Meu Deus, o Senhor tem a escolha certa para nós. Não deixa nós cair na mão do comunismo, desse povo que está querendo, Pai querido, desconstituir família. Pai querido, colocar coisas nas salas de aula, coisas que não provêm de ti. Meu Deus, detém essas leis malignas, em nome de Jesus, Pai, nós oramos, entrego esse propósito, entrega esse jejum, essa consagração, nas tuas mãos, Pai, o nome do Senhor há de ser glorificado e exaltado entre as nações, Pai, aleluia. Recalabaixo e decanta labalamanaias. Pai, abençoa essa família, abençoa essa igreja, abençoa, Senhor, essa pessoa. Meu Deus, abra as portas de trabalho. Papai querido, em nome de Jesus Cristo, entra com providência na vida dessa família. Meu Deus, em nome de Jesus, aleluias, aleluias, amém, amém, amém. Meu amigo, minha amiga, que Deus te abençoe poderosamente. Um abraço, um beijo do irmão Leôncio Gama. Aleluia, um ótimo final de semana, um ótimo sábado. Vigia, seja prudente, não deixa se levar por qualquer coisa, por coisa nenhuma. Fuja da aparência do mal, como Jó fugia, e Deus será contigo nessa jornada, amém? Que Deus te abençoe. Mais uma vez, um abraço, pastor Bruno aí, né, em Marataíza, irmã Geisa, né, toda a família aí, a igreja em geral, um abraço aí em Monte Azul, lá pro pastor Josemil, pastor Geraldo, toda a equipe aí, em nome de Jesus, um abraço também nesse sábado pro pastor Exílio, pra irmã Sinólia aí, pra Elizabeth, por Marco, João, toda essa família linda, um abraço aí para todos aqueles, aleluia, de Governador Valadares, para todos aqueles aí de Jacaraípe no Espírito Santo, um abraço, que Deus te abençoe poderosamente, amém.